Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, está com a gente na Pax há mais de 30 anos, autor da Madras Editora, e hoje ele fala sobre a carta O Peixe, no baralho Petit Lenormand. Então vamos aí aguardar o nosso querido Alexandre Garzeri entrar, para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria, como ele gosta, de outono. Espera aí que eu já vou te colocar no ar, Alexandre. Gente, aqui em cima a internet é assim, ela funciona pelo no último. Vamos lá. E aí, família Pax, como estamos? Todo mundo bem? De Pascoela? Boa. Tudo bem, E Ale? aí, Carmen, tudo bom? Boa Tudo tarde. jóia. Boa Como é que você tarde. tá? A altura tá boa? Tá excelente. Ou então, aquele boa tarde para ti, para todos os amigos e amigas da Pax Universal, nessa tarde linda, maravilhosa, com muita neblina aqui em Santo André, Aqui esse tempo também. frio, graças a Deus. Aproveite por mim também. Vou aproveitar sim, né? É sempre uma satisfação a gente poder estar conversando contigo, né, ao longo desses últimos 30 anos aí, e com os amigos e amigas da Pax Universal. Muito bom, muito bom. Pois é, e hoje a carta é os peixes, né? O peixe. Justamente, justamente. Então, eu vou mostrar aqui, né, olha só, aqui no Petit Lenormand, Bluebird, né? Bluebird, que é essa versão, né? É chamada de Bluebird porque nas costas tem aqui um pássaro azul, né? E Aham. aqui a gente tem, aproximar para você ver bem, os peixes nadando aqui embaixo. Aqui no cantinho tem esse belíssimo rei de ouros. E aqui em cima tem o número da carta dos peixes, que é a carta número 34, né? E eu, assim, Carmen, como você, a gente não acredita em coincidência, né? E a gente sabe que peixe é um símbolo muito forte, né, dentro do cristianismo, Sim. né? E hoje nós tivemos a transcendência, né, do Papa Francisco para o plano espiritual, e isso atinge, né, nossa, bilhões de cristãos católicos no mundo inteiro. Então, acho que a nossa simpatia, a nossa solidariedade a todos os irmãos e irmãs católicas, né, nesse momento, acredito que se faz necessário, né? E é muito interessante porque o peixe, né, eu queria começar a falar por esse viés, né, da simbologia cristã, tem algumas curiosidades sobre o peixe. O peixe, para quem não sabe, hoje as pessoas, né, estão acostumadas com a hóstia, que é o corpo de Cristo. Ou então, em alguns rituais, usa-se até o pão, né, em algumas denominações cristãs. Mas é muito interessante, Carmen, a gente saber que os primeiros cristãos, que na verdade nem se autodenominavam cristãos, eles se autodenominavam gnósticos, eles repartiam não o pão, eles repartiam o peixe, né? Então você vê em algumas gravuras, em algumas figuras dos gnósticos primitivos, as pessoas em volta de um peixe, que era o símbolo primordial, né, do próprio Mestre Jesus o Cristo, né? Então uma curiosidade. E na heráldica, o que é heráldica? Aquela arte de fazer brasões, né, que seu amigo está Boa. envolvido há mais de 10 anos e faz os brasões heráldicos de vários cavaleiros, né, aqui do Brasil, da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. Às vezes, quando você tem um peixe, em cima dele você desenha um barco, representa a igreja e Cristo. Quando você tem um peixe e acima do peixe você desenha um cesto com pães e com peixes, aí vai representar a Eucaristia. Então tem toda uma simbologia que é muito desconhecida, né? Porque para você saber isso, você tem que estudar uma heráldica que também não é aquela heráldica apenas relacionada aos nobres e coisa e tal. É uma heráldica, digamos, canônica, uma heráldica eclesiástica, aonde você vai ter o peixe em diversos brasões, diversos selos, né, que as igrejas, as diversas denominações cristãs no mundo
utilizam. Então, eu quis participar esta curiosidade, né, do peixe, até por causa da data de hoje, né? Agora, aqui no Lenormand, bom, vamos fazer o nosso roteiro de sempre. Primeira coisa, qual é o número da carta Os Peixes Lenormand, no baralho Lenormand? 34. Bom, aí nós vamos somar o 3 mais 4, vamos encontrar o número 7. E é muito interessante, Carmen, que na numerologia, o 7, ele é um número que ele representa ciência. Tanto a ciência acadêmica, quanto as ciências ocultas. Então você tem um lado do 7 que é muito racional, que é muito consciência objetiva, razão, intelecto, pesquisador, pragmaticamente falando. E você tem um outro lado do 7, que é um lado altamente espiritualista, ocultista, hermético, mágico mesmo, no sentido da magia. Então, quando essa carta aparece, é interessante a gente analisar até que ponto a gente equilibra um lado nosso consciência objetiva com um lado nosso altamente espiritualista, né? Porque se pudéssemos ter equilíbrio entre as duas coisas, seria melhor. Claro. Mas o 7, ele, quando a gente leva para a astrologia, quando a gente vai lá na roda zodiacal e nós vemos a 7ª casa, qual é o signo que vive na 7ª casa? É o signo de Libra. E é muito interessante que a 7ª casa é a casa do outro, é a casa do casamento, é a casa das sociedades que a gente estabelece, é a casa das parcerias. Porque quando você olha aquela roda inteira, você vê a 7ª casa em oposição com a 1ª casa, que é a casa do signo de Áries, que fala, eu sou. Libra fala, nós somos. Né? Então, a gente diz que as 6 primeiras casas, né, de Áries até Virgem, são casas mais do individual. Então, como eu sou na 1ª casa, como eu lido com meu dinheiro na 2ª casa, como eu me comunico na 3ª casa, como é a minha relação familiar e com a minha mãe na 4ª casa, como eu brilho na 5ª casa, como eu trabalho e até mesmo como cuido da minha saúde na 6ª casa, mas quando eu vou para a 7ª casa, eu saio do eu e aí a gente começa o nós. Então, a carta dos peixes vai pedir para que a gente analise como lidamos com as parcerias. E isso, Carmen, hoje em dia é muito importante, você é uma pessoa que conhece mundo também, é muito importante a quem ou a que causa ou a quais instituições eu associo o meu nome. Com certeza. Porque isso é algo muito sério. E o mundo hoje em dia está muito confuso. Né? Contratos, parcerias, associações, interesses políticos, até mesmo interesses religiosos que não são tão divinos, são mais humanos. Então, todo esse emaranhado de coisas, a gente se questiona. A quem eu vou me associar? E a melhor maneira da gente responder essa questão é, em primeiro lugar, associarmos-nos a nós mesmos. É procurarmos o autoconhecimento, que a busca espiritual também é um tema, né, do número 7, entendendo que na busca espiritual, seja lá realizada na via religiosa, seja a busca espiritual realizada pelas filosofias de vida, seja a busca espiritual realizada nas fraternidades herméticas, sociedades secretas, ordens iniciáticas, você sabe, Carmen, em verdade, o que nós estamos buscando? Algumas pessoas acreditam, né? Eu estou na busca espiritual, eu estou buscando a perfeição. Olha, na verdade, essencialmente, todos nós somos uma centelha
uma partícula, uma fagulha divina oriunda do Deus emanador. O Deus Sim. emanador é perfeito, infinito, imortal. Então, essencialmente, a nossa partícula, os indianos falariam, né, o Atman, a presença eu sou, Uhum. é perfeita, infinita, divina e imortal. Então, na verdade, a gente não está na busca espiritual para atingir a perfeição. Nós estamos na busca espiritual para nos recordar desta essência interior que ela já é perfeita. Então, o Sim. objetivo da busca não é, eu estou na busca porque eu quero me tornar perfeito. Não. Essencialmente, você é Deus. É, Essencialmente, você é perfeito, infinito, imortal. é. Você está na busca para tirar as camadas que te impedem de ver este Deus que habita dentro de você. E Sim. quando a gente se liberta dessas camadas, e quando nós nos concentramos em ser mais essências emanadas e Uhum. menos coisa criada, aí nós começamos a entender o que é a busca espiritual. Claro. Então, é uma carta que ela tem um viés também um pouco filosófico, né? Agora, a gente falou do 7 no número, a gente falou da sétima casa zodiacal, esses elementos, né, de busca espiritual e coisa e tal. E agora, vamos falar daqui, ó. Vamos falar do rei de ouros, né? E vai começar o nosso show. Aparece aqui um rei de ouros. É legal esse efeito, né? Aparece aqui um Adoro. rei de ouros, né? E é muito interessante porque vamos falar. Bom, em primeiro lugar, no baralho comum, o que é o naipe de ouros? Ouros é um naipe associado à terra Tá. e, portanto, à prosperidade, à fartura, à abundância, à riqueza material. Os peixes de Lenormand, Carmen, é uma das cartas mais favoráveis no sentido de prosperidade, abundância, fartura e riqueza. Porque o rei de ouros, ele é muito poderoso. Hum. Ele tem o poder tanto material quanto também ele tem influência. Ele tem o poder de movimentar, né, as peças em um tabuleiro. Então, esse rei de ouros, que está associado aos peixes de Lenormand, ele vai lançar algumas questões. Por exemplo, estamos falando em prosperidade, estamos falando em riqueza material. Então, esse rei, o lado luminoso dele é a prosperidade e a riqueza material. O Sim. lado luminoso dele é a escassez, a privação, a falta ou o mau uso da riqueza. Então a Hum. gente sempre tem essa dualidade. A gente até observa aqui, né? Mesmo onde os peixes estão nadando, a gente vê que os peixes ele é bem claro, bem branco, mas tem também uns pedaços aqui ao redor, um pouquinho de água turva também, né? Então sempre essa dualidade, né? Bom, vamos falar em primeiro lugar um pouquinho, porque é importante. Vamos falar de prosperidade. Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender, e essa carta do Lenormand nos ensina, é que prosperidade não está ligada apenas a dinheiro. Prosperidade não está ligada apenas a uma riqueza material e nem também a uma influência, um poder muito grande, seja de manobra, seja um poder político ou coisa e tal. A prosperidade, ela também agrega os meus talentos. Então, a minha inteligência, a minha criatividade, Sim. a minha cultura. Então, uma pessoa que procura elevar sua inteligência, tornar-se um pouco mais erudita,
Uma pessoa que utiliza a rentezinha, Carmen, uma pessoa que utiliza a sua criatividade, o seu poder de comunicação, o seu raciocínio para descobrir novos rumos, soluções para problemas, inovações, nós podemos dizer que esta pessoa é rica. Porque Sim, se ela utiliza, na verdade, a sua potencialidade, é essa potencialidade que abre caminhos, é essa potencialidade que gera oportunidades, é essa criatividade que a pessoa tem, esse potencial que a pessoa tem, que permite estabelecer parcerias também com pessoas inteligentes, também com pessoas criativas. E quando as pessoas se juntam, elas geram uma prosperidade ainda maior, maior fartura, maior abundância, maior riqueza. Então, na verdade, quando a gente fala, né, em riqueza material, prosperidade, fartura e abundância, muitas pessoas às vezes se concentram, Carmen, somente no dinheiro. Então, o dinheiro, quanto eu tenho na minha conta bancária, os meus investimentos na bolsa, se eu invisto em dólar, se eu invisto em euro, se eu invisto em ouro. Gente, invista. Quer ser próspero? Quer ser rico? Quer ter fartura? e você? Invista em você. Claro. Aprimore-se. E outra, não adianta também adquirir conhecimento e não fazer nada. Você É, tem que tornar aquele conhecimento que você tem, aquele estudo que você tem, aquela formação que você tem. Quando você coloca isso a serviço do próximo, a serviço da humanidade, todo o universo vai conspirar. O Paulo Coelho fala muito isso, né? Todo o sim, universo ele conspira para que você consiga chegar onde você quer. Agora, se eu oculto meu talento, se eu não aplico aquela informação, aquela formação que eu tive, é como eu espero prosperar. Ninguém prospera, Carmen, sendo uma ilha, né? claro, lógico. Daí porque o Sete fala nas parcerias, né? E aí a gente pode falar muito bem, eu e você podemos falar disso, a nossa parceria que já está aí há uns 30 Sim, anos. E uma parceria na Pax Universal, a gente tem uma parceria editorial na Madras, ambos claro. autores da Madras, lá com a família Madras, né? Com a Bá, com a Gigi, com a Sônia, com o Né? Alexandre, todo mundo, né? O Aberto, Luiz, a Arlete, a Eliana também, né? Todo mundo, né? O que isso é, gente? É uma parceria de pessoas que trabalham numa editora, seja na parte técnica, corporativa, ou seja escrevendo livros, sob a égide da espiritualidade. Então, são pessoas que unem os seus talentos, diferentes visões, diferentes formações, diferentes culturas espirituais, escrevem livros, e isso traz luz, isso traz esclarecimento, e a pessoa esclarecida, ela terá uma vida farta, ela terá sim. uma vida abundante, ela terá uma vida próspera. Então, essa carta, quando ela aparece em um jogo, ela indica que a pessoa, sim, pode ter seus caminhos abertos no sentido mais material. Só que a gente começa a entender, Carmen, que é um pouco mais complexo do que um golpe de sorte. É um Lógico, pouco mais complexo do que a gente ficar de braços cruzados e esperar a lógico, coisa cair do céu. lógico. A coisa tem que cair dos teus próprios talentos, da tua Sim, criatividade, da tua cultura, da tua formação. Por isso que a gente fala sempre, né, Carmen, para os jovens, nunca parem de estudar. exato. Né? Até mesmo às vezes coisas que num primeiro momento parece, né, mas por que eu vou estudar aquele povo? Por que eu vou estudar aquela cultura? Por que eu vou estudar o passado daquela nação se eu estou aqui no Brasil, sou brasileiro, né? Porque às vezes, numa viagem, Sim, você conhece alguém e quando você demonstra, né, interesse pela cultura do próximo, você o cativa. E aí lógico.
qualquer coisa ele vai querer fazer com você, né? Mesmo sendo uma pessoa que tem um leque de opções no mundo, mas vai se lembrar, poxa, mas ele falou da minha cultura, ele falou no meu idioma, ele conhece a história da minha nação, né? Então, um primeiro momento que eu queria falar em nível de prosperidade. Mas o Petit Lenormand, os peixes, né, como a gente falou, também tem um lado, né, um pouco sombrio, né? Vamos falar agora, né, Carmen, do oposto da prosperidade, né? O que é o oposto da prosperidade? O oposto da prosperidade é o que está me dando agora aqui. Eu estou com escassez de água, então agora eu vou tomar uma aguinha, eu vou repor a Vai abundância lá. da água, né? E aí já a gente vai falar o que é o oposto da prosperidade. Tá certo. Estou conversando, família Pax, com o nosso querido Alexandre Garzelli, autor da Madras Editora, sabe tudo de escolas iniciáticas, está com a gente há mais de 30 anos na Pax. Fala hoje sobre a carta do baralho Petit Lenormand, os peixes, que inclusive estão aí nesta xícara de chá, os peixes, do local onde Jesus multiplicou os pães e os peixes, lá em Jerusalém, ó lá. Tem entalhado lá no chão esse mosaico e depois eles vendem essas canecas. Então, vamos multiplicar, né? Tá bem propícia essa xícara hoje para o tema, né? Do peixe de Nossa, prosperidade. tem dois, ó, um aqui, ó, e É, outro aqui, ó. Tem dois, né? lógico. E aqui no meio eu considero até aqui o graal, né? É o grau. E aqui é um presente, né, que eu ganhei. Eu acho que você conhece, Carmen. Eu ganhei de uma querida amiga chamada Carmen Balesteiro, me deu esse presente aqui. E eu falo que é minha xícara graal, Bom, né? Eu ganhei né? a xícara Ela te graal. traga muitas bênçãos E sempre, viu? Eu com adoro certeza, essa de amizade. Jerusalém ainda, né? Oh, Então, né? lá é A fortíssima, né? Ainda mais agora, na vibração época de Páscoa, né? é Então, vamos lá. verdade. É verdade. Ressurreição. Sim. Então é muito interessante, né? A gente está falando da prosperidade. Vamos falar agora do lado oposto, né? Quando nós falamos em privação, quando nós falamos em falta, quando nós falamos em pobreza, né? Gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso. A partir do momento em que essencialmente nós somos uma centelha divina do Deus emanador, nós somos uma centelha emanada diretamente do núcleo do coração, do grande sol central, porque essencialmente nós somos isso. A questão é, o que falta ao Deus emanador? Resposta: nada. Porque justamente ele emanou os universos visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. E tudo que esses universos contêm. Então, nada falta ao Deus do nosso coração, ao Deus da nossa compreensão. O Sim, que falta é a gente compreender os planos deste Deus, do nosso coração e da nossa compreensão, e começarmos a nos colocar como canais, dizendo, através de mim, que se execute o plano maior. E quando nós nos colocamos com esta humildade, quando nós nos permitirmos ser canais de luz, uhum, as trevas começam a ser afastadas, apartadas, afugentadas, e o caminho começa a se mostrar. Então, o que eu poderia falar, por exemplo, sobre escassez, sobre falta? Muitas vezes, né, a escassez, Carmen, é resultado daquilo que a gente não aproveita como nossos talentos. Ela é resultado da evolução que a gente não busca. Ela é resultado, muitas vezes, de um encostamento, né? A pessoa fica encostada, de uma preguicinha, né? E isso não gera prosperidade, porque, na verdade, o universo é dinâmico. Então, você precisa procurar sempre dar um upgrade na tua formação e na tua sim, profissão. Você tem que sempre procurar quais são as tendências do agora, as inovações, manter-se bem informado. Muitas vezes, quando a pessoa se acomoda, quando a pessoa espera tudo cair do céu,
quando a pessoa não investe, quando a pessoa acha que já fez demais e agora ela quer colher só os louros, né, e os benefícios, ela começa a entrar em uma estagnação. E essa paralisação do não aprimoramento de talentos pode começar a mirrar, pode começar a mitigar os meus recursos. Uhum. Então, na verdade, poxa, por que os meus negócios não deu certo? Por que eu não tenho dinheiro? Por que parece que as portas estão sempre fechadas? E aí, Carmen, já começa a paranoia, né? É. Ah, porque eu acho que tem algum feitiço, porque eu acho que tem algum trabalho feito, porque eu acho que eu passei embaixo da escada, porque eu acho que é a má sorte. Gente, por favor, né? Na verdade, né? Essas coisas, essas superstições, sabe? Simplesmente a vida ela trava para aquele que não levanta e caminha. Sim. Quando você levanta e caminha, mesmo encontrando algumas pedras, alguns arbustos com espinhos no meio do caminho, nenhuma floresta escura, Carmen, nenhum caminho acidentado dura para sempre. Claro. Mas você precisa perseverar. E aí você Lógico. encontra um campo aberto, ou você encontra uma estrada mais reta, ou você encontra um regatinho para tomar sua água. Então, nós precisamos pensar um pouco nisso, né? Muitas vezes, e também uma outra coisa, Carmen, que eu coloco, sabe, às vezes o que atrai é escassez e falta? A cultura, né, que eu falo que é a cultura do pidão, né? O que, que é o pidão? O pidão é aquele que ele está sempre pedindo, né? Ai, alta invisibilidade, ou Deus, me dê isso, me dê aquilo, me dê emprego, me dê um carro, me dê uma casa, me dê roupas boas, me dê aquelas joias que eu vejo na novela, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Gente, uma pessoa que se comporta dessa maneira, poxa, a pessoa ela está se dando um atestado de que ela não tem nada e que É. tudo falta na vida dela. Como é que ela quer prosperar com essa tônica mental vibracional na cabeça? Vai prosperar como? Então, por que ao invés de Deus me dê isso, me dê aquilo, me dê aquele outro, se a gente quer sair da falta, da privação e da escassez, por que a gente não começa? Deus do meu coração e da minha compreensão, obrigado por tudo que eu tenho. Deus do meu coração e da minha compreensão, gratidão a eu poder abrir os olhos, eu poder contemplar um novo dia, eu poder caminhar por mim mesmo, poder tomar um banho com água quente, poder tomar um café da manhã, poder sair para a rua para servir o próximo através do meu trabalho. Quando eu coloco essa gratidão, ao invés do me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, a gratidão ela faz com que a pessoa tenha cada vez mais. A Sim. falta de gratidão faz com que até aquilo que a pessoa tem, mas ela não agradece, ela talvez perca até aquilo, porque isso é bíblico, né? Lá nos evangelistas está escrito o seguinte, é uma parte curiosa da Bíblia, Carmen, que as pessoas leem e até algumas não entendem, né? Algumas até ficam meio assim, um pouco tristes com Deus, né? Porque tem um momento que está escrito lá o seguinte: Deus dá a quem tem e tira de quem não tem. E quem não tem, até aquilo que tem, irá perder. Nossa, aí você lê aquilo. Não, você Choca. fala, gente, espera aí, que Deus que é esse? Não, porque, repete, Deus dá a quem tem e tira de quem não tem. E quem não tem, até aquilo que tem, irá perder. Puxa, que Deus é esse, gente? Aí, Carmen, o problema é como a coisa foi traduzida. Porque Sim. a gente vem do aramaico,
para o grego, para o latim e para as 1000 versões de português, né? Sabe-se lá Deus como traduziram. E algumas palavras faltaram, É, porque o pensamento completo em aramaico é o seguinte: Deus dá a quem tem gratidão e tira daqueles que não são gratos. E aquele que não tem gratidão, até aquilo que tem, irá perder. E aí eu consigo entender lógico. a lei de atração. É, Quando você se coloca numa tônica vibracional de gratidão, você se torna um imã e você atrai. Puxa, aí o amigo, a amiga da Pax está ouvindo, né? Então, quer dizer, eu devo agradecer pelo que eu tenho, eu já entendi. Agora, não fica estranho eu agradecer pelo que eu não tenho? Não, na verdade, fica normal, né? Estranho é não agradecer, né? é, Porque quando você agradece até pelo que você não tem, você começa a dar uma energia que existe no plano astral, porque o que você vai ter aqui no plano material advém de planos superiores. sim. Então, esta energia no plano astral se chama luz astral, Carmen. Ela é moldada pelos nossos pensamentos. Uhum. E quando nós enviamos pensamentos de gratidão, essa luz astral se molda e até muitas vezes se materializam coisas na nossa vida que nós nem tínhamos pedido. Pois é. E a coisa acontece, a coisa se materializa porque a alta invisibilidade, ela sabe da Hum, necessidade de cada um. Acima de tudo, ela sabe que, como essências, não necessitamos de coisa alguma. é, Nós necessitamos nos lembrar que essências divinas somos. Um mestre que fala muito sobre isso, Carmen, que você conhece há muito tempo, né? É o querido e bem-amado Maître Saint-Germain, que, sim. quando você vê as vidas passadas dele, tem um título que ele era conhecido na Europa, que era o taumaturgo. Uhum. Gente, o que um taumaturgo ele faz? Ele gera milagres. E as pessoas não entendem como é que ele conseguia fazer aquilo, né? E, na verdade, tem toda uma cultura. Eu vejo a Carmen 3 horas da tarde, às vezes eu estou passando, correndo aqui de uma paradinha, eu espio. A Carmen está lá, né, com os princípios lá dos cursos de milagres, e aquilo é real, né? Se Sim. você quiser manifestar, agradeça. Mude sua tônica vibracional e você vai manifestar. Você vai sair da falta, você vai sair da privação e você vai abrir as veredas, largas veredas da prosperidade, das oportunidades, com boas parcerias, né? A Uhum. vereda que abriu foi tão larga, eu vou sumir um pouquinho aqui, pronto. Que aí os peixes saíram nadando, né? Mas eu já peguei eles aqui, né? Então aqui, ó, o peixe Lenormand associado aqui ao rei, né? De ouros, colocar assim que fica bacana as pessoas visualizarem, né? Uma do lado da outra, ó. E o peixe Lenormand para, olha essa lindeza, Que lindo mesmo. é associado no tarô ao arcano do rei. Olha essa moedinha aqui, gente. O rei de pentáculos. Uhum. Carmen, olha esse rei aqui. É um rei Lindo, ainda né? élfico, né? É. No trono. O trono tem atrás, né, um círculo, né, que é o próprio símbolo do infinito, da eternidade. E o reino dele, olha que legal, o reino dele é a floresta. O reino dele é a própria terra, a própria Gaia, Ah, já né? adorei. E amanhã é dia da Ó, Terra. Olha aí, família Pax. Essa carta é do tarô O Elo Cósmico, é, escrito pelo Alexandre Garzeri, com a ilustração da querida Bárbara Veneziane. Maravilhoso. sim, Maravilhoso. né? Então você vê, nada é por acaso, né? E amanhã a gente vai falar da Terra, né? Pois é. Então, não existe acaso, casualidade, né?
É interessante porque esse rei de pentáculos, esse senhor élfico, né? No tarô, Carmen, todos os reis, o que eles representam? Poder e responsabilidade, que eles têm um reino para gerir. Só que o comportamento dos reis é diferente. Por exemplo, esse rei de pentáculos, ele não é rei porque ele herdou o título, né, de família. Ele colocou os pés e as mãos na terra, os pés e as mãos no chão. Sim. Ele trabalhou, ele se esforçou, ele construiu, ele plantou, ele progrediu e chegou, né, à sua excelência, chegou à sua plenitude. Então, quando aparece, né, o rei de pentáculos, o meu potencial para arregaçar as mangas e trabalhar, ele traz prosperidade, ele traz riqueza, ele traz bonança, ele traz fartura, traz, mas eu também quero ver o teu trabalho, o teu foco, a tua concentração, a tua capacidade de produção, a tua capacidade de inovação, a tua capacidade também de delegar responsabilidades. Tudo bem, você é o rei, você é o diretor, você é o CEO, como falam hoje, né? Mas a pessoa que ela não consegue delegar responsabilidade, aí surge aquela pergunta, Carmen, que rei sou eu? Né? Pois é. Que rei sou eu que não sei delegar? Que rei sou eu que eu não confio nos talentos das pessoas que eu coloquei para ajudar a edificar o meu reino? Mas aí é claro, por que o rei usa coroa? Porque ele tem sabedoria. Sim. Você precisa saber escolher quais pessoas ajudarão a edificar o reino. E é muito interessante que quando a gente pega, né, esse rei de pentáculos aqui, e a gente pega aqui, ó, a gente pega aqui a árvore, né, da vida, os dois aqui, ó, vou sumir um pouquinho. Bom, na árvore da vida, onde é que o rei ele está? O rei, Carmen, ele está nessa séfira aqui, ó, que é a séfira número 2, aqui, e que é uma séfira regida pelo planeta Urano. Então, Urano é um planeta associado à revolução, associado à inovação, associado, ele é um pouco rebelde, né? Urano que rege Aquário, né? Os aquários são novidadeiros, né? Cheio de novidade, tecnologia, rebeldia, inovação, tudo isso é com o Aquário. O que é diferente, o que é inusitado, o que é fora do comum. Você sabia, né, Carmen? Que é o meu ascendente, né? Ah, eu sei. Inclusive, hoje, 21 de abril, é dia da criatividade e da inovação, pela Ó, ONU. tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Não, a gente não falha nunca, desde que a Adoro gente começou isso, a né? sua sintonia, é muito legal. É interessante. Então, Urano, ele vem para quebrar um pouco as convenções. Sim. Nossa, mas a gente vê um rei, né? Uma figura tão estabelecida no poder. Não, a gente está vendo o poder dele agora. Mas quantas convenções ele teve que quebrar para chegar na excelência, para chegar no poder e para prosperar? Então, a gente pensa o seguinte: rei de pentáculos ou rei de ouros, se for o baralho comum, né? O rei de ouros está aqui, né? É bom, né? Você sabia que o baralho, Carmen, ele é filho do tarô, sabia, né? Não, Que o, é? Olha só. é, as cartas de jogar são 52 cartas de jogar, quatro naipes, né? De 13 cartas cada naipe, né? Dá 52 cartas, mais o Coringa, né? Tem um Coringa que fica passeando pelo baralho. O Coringa, Carmen, é o único arcano maior do tarô que apareceu nas cartas de jogar comum. Porque você sabia que o Coringa, ele é um arcano maior. Sabia disso? Ah, é? Aí eu te pergunto, qual arcano maior você acha que é o Coringa? Deve ser o louco, né? O zero. Acertou em cheio, né? O Tá Coringa, fudido. ele é o... Sim, o Coringa, ele é o bobo da corte, né? E É, quando você olha o louco do tarô, ele tem aquelas vestes de bufão, aquelas sim. vestes artísticas, né? Para entreter a corte. Foi o É. único arcano maior que se Eu não sabia, introduziu nas cartas de jogar, né? não sabia. Então, é interessante porque
Nós temos no tarô, vamos falar do pai primeiro, nós temos 4 naipes de 56 arcanos. Então, os naipes vão de 1 a 10, aí é igual ao baralho, 1 a 10. Aí no tarô eu tenho o pajem do naipe, o cavaleiro do naipe, a rainha do naipe e o rei do naipe. O que aconteceu no baralho comum? Tiraram-se os 4 cavaleiros. Ah, Então, no baralho comum você tem do Ás ao 10, aí é igual. Aí você tem o valete, a rainha e o rei. Só que o valete, ele não é um cavaleiro. O valete, ele é um serviçal para ajudar a rainha, para ajudar o rei, né? Os cavaleiros permaneceram no tarô. Por isso que o baralho comum, 52 cartas. O tarô, 56 arcanos. O tarô é pai do baralho comum, né? E aí, e o baralho comum, ele inspirou, de certa maneira, também a estruturação do Lenormand, que não surgiu como um oráculo, surgiu na Alemanha como um jogo de entretenimento familiar, como se fosse um jogo de tabuleiro. Então, esse mundo, Carmen, da cartomancia, do Lenormand, do tarô, a gente tem história para contar. É que legal. muita história, né? Então, vamos aqui compor. Seja o rei de pentáculos ou seja o rei de ouros. Bom, o rei, ele só pode estar associado ao mais transmutador, ao mais elevado, ao mais volátil de todos os elementos, que é o fogo, né? Fogo. Até a gente vê, né? Reis, Carmen, eles brilham, né? E esse brilho, essa luz que eles têm, tem ligação com o fogo, evidentemente, né? Mas aí eu não vou falar mais rei, eu vou falar fogo. Fogo de ouros, ou fogo de pentáculos. Aí eu não vou falar nem mais pentáculo, não vou falar mais ouros também. Eu vou falar fogo de terra. Porque sejam os ouros ou sejam os pentáculos, representam o elemento terra. O que acontece? O fogo é associado ao plano espiritual. A terra é associada ao plano material. Então, quando eu permito que o plano espiritual inspire os meus projetos materiais, quando humildemente eu agradeço, quando humildemente eu peço auxílio, essa luz vem, ilumina o plano da manifestação, ilumina esse mundo fenomênico, e isso, com esta luz é possível encontrar o ouro, é possível encontrar a prosperidade, a fartura, a abundância, a riqueza material. Então também é interessante, o rei é fogo, pentáculos é terra, o espiritual e o material. Aí você pensa, né? Assim na terra como no céu. Assim no céu como na terra. Aí você vai lá para o Egito Antigo, onde um camarada, né, chamado Hermes Trismegistus falou: o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. Traduzindo, quer dizer o seguinte, gente: ninguém prospera unicamente olhando para baixo. Se você quer prosperar, você tem que aprender a olhar para cima. Mas você não pode olhar para cima com arrogância. Você não pode olhar para cima com ostentação. Você não pode olhar para cima com o nariz empinado, com exibicionismo, porque esse é o lado sombrio desse rei. Se você olha para cima para buscar a inspiração, mas continua perseguindo teus objetivos com a tua alma prostrada de joelhos diante do trono do Altíssimo e pedindo luz para a alta invisibilidade, você vai ver que podem até te fechar uma porta. Vão se abrir portões, vão se abrir portais, vão se abrir janelas por onde você vai poder passar, progredir, evoluir
e prosperar. Então, é muito legal quando a gente pega e a gente olha, né, para o peixe, né, ou os peixes, né, aqui está o peixe, né, em alguns Lenormands aparece escrito os peixes, né, do baralho Lenormand. E peixe, Carmen, você sabe, né, que para os orientais, na China, no Japão, o peixe é um símbolo de prosperidade, Sim, né? eu sei, as carpas, As inclusive. carpas. Tem carpas que custam $1.000, $2.000, um absurdo. Imagina, por conta da cor e do tamanho, e também da longevidade da carpa. E eles mantêm realmente. Sim. Então é muito interessante porque aqueles jardins japoneses, né, que você passa por cima daquelas pontes, né, É, e você olha embaixo, né, aquele riachinho, aquele lago, aquelas carpas multicoloridas, e como a Carmen colocou, o preço daquilo, as pessoas não imaginam a exorbitância que é, né? pois é, Mas representa, primeiro, se estão na água, o que que os peixes ensinam? Quer ter riqueza? Quer ter resultado? Quer ter progresso? Seja adaptável, porque a água, é, ela se adapta. Se você pegar a água e colocar num copo, ela assume a forma de um copo. Se você pegar a água e colocar num vaso, ela assume a forma do vaso. Quando a água encontra um obstáculo, ela pode ficar batendo por séculos ou milhares de anos, como as águas do mar que batem na encosta, nos rochedos, e aquilo vai desbastando. Ou a água, para contornar um obstáculo, ou ela diminui o volume e ela se infiltra por baixo, ou ela aumenta o volume, ela passa por cima, ou ela desvia para a esquerda, ou ela desvia para a direita. pois é. Quer prosperar? Tenha adaptabilidade. Poxa, não está dando certo, eu vou largar, eu vou desistir, eu já tentei por esse lado 1000 vezes. Para, respira, vai tomar um banho. Vai tomar um banho no chuveiro da tua casa. Tem piscina? Vai mergulhar na piscina. Tem banheira? Coloca um sais de banho, vai tomar um banho de banheira. Você mora na praia? Vai no mar. Mora no interior, tem um riacho, tem uma cachoeira perto da tua casa, vai entrar embaixo da cachoeira, vai pular no rio, sabendo nadar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não faça isso se você não souber nadar, lógico, né? E também tem, saiba se aquele rio, né, não é arriscado você pular lá. Se for, senta nas margens e fica só ouvindo o barulho da água correndo. Fecha os olhos. Eleva tua alma, abre teu coração, direciona teu pensamento às ondinas, que são os elementais da água, e pede para a água, me dê adaptabilidade, me ajude a vencer a rigidez mental, a rigidez das palavras, a rigidez comportamental, a estagnação, me ajudem a aprender a arte do fluir. O Sim, próprio grande ícone, Carmen, das artes marciais, ícone lendário, porque qualquer artista marcial, se você não sabe o nome dele, me desculpa, você não é um artista marcial. Mas o grande ícone, Bruce Lee, uma das frases mais famosas do Bruce Lee, seja como a água. Poxa, o que ele quis dizer? Né? E ele fala dessa adaptabilidade. Então é muito interessante, né, que a carta do peixe, ela vai abrir caminhos. Ela vai trazer ganho, vai trazer lucro, vai trazer progresso, ela vai trazer avanço, ela vai trazer. Só que aprendamos como preservar sem nos apegarmos a todo esse progresso. claro. E a melhor maneira de você preservar sem você se apegar é também você ser como o mar, como as águas. É você ser generoso para que toda a vida possa prosperar em meio a tuas águas de fartura e de abundância.
compartilha, ajuda os mais necessitados, né? Não apenas com dinheiro, mas a água envolve, a água abraça, porque às vezes, cara, o necessitado, ele não precisa de uma nota, ele não precisa de um cheque, ele não precisa de uma doação por Pix material. Às vezes ele precisa que a pessoa o escute, ele precisa que a pessoa acalente, que a pessoa o abrace, que a pessoa dê atenção. E se você faz isso para uma pessoa necessitada, não tenha dúvida de que para aquela pessoa o dia dela foi próspero e foi abençoado simplesmente porque você parou e você deu atenção. E você, evidentemente, também recebe a bênção por ter servido. É Sim. isso que a gente chama de servir ao servo, ou servir ao servidor. Quando o Mestre Jesus o Cristo, na quinta-feira passada, né, ele estava lá ajoelhando e lavando os pés de todo Sim. mundo, o que ele estava fazendo? Ele estava servindo. Né? E, na verdade, não é aquele que é servido que tem que agradecer. Quem tem que agradecer são aqueles que têm a oportunidade de servir, de prestar um serviço. Quanto mais você serve, quanto mais você agradece, quanto mais você tem adaptabilidade, quanto mais você procura evoluir, criatividade, talentos, estudo, cultura, erudição, quanto mais você usa esses talentos para servir ao próximo, mais os peixes aparecem, não faltam, nada influi neste rio da vida. Neste rio, nesta corrente, não para nas curvas e fica como água estagnada. Flui, porque fluir é o destino do gênero humano. Fluir em direção à iluminação, à reparação, à regeneração, à vitória da ascensão e à posterior reintegração ao Deus do nosso coração, da nossa compreensão, que é um grande oceano, onde nós somos uma gotinha. Mas essa gotinha é necessária. Então, nunca se desvalorize, nunca se menospreze. Você tirou o peixe Lenormand, saiba que você pode fazer a diferença com o teu trabalho, com o teu estudo, com a tua formação, com o teu talento, com o teu serviço e, acima de tudo, compreendendo que não te falta nada. O que te falta é descobrir o que há muito tempo você tem esquecido. Este Atman, esta fagulha, esta centelha, esta divina e poderosa presença de Deus em ti, o eu sou, e que é a tua real natureza divina. E é isso aí. Amém. Adorei, viu? Maravilhoso, como sempre. Olha aí, família Pax. Conversei com o nosso querido Alexandre Garzelli, autor da Madras Editora. Ele que também escreveu vários livros, mas o último lançado na Bienal no ano passado, o Tarô, o Elo Cósmico, com a ilustração da Bárbara Veneziani. E hoje ele nos brindou falando sobre a carta Os Peixes, super apropriado para o dia de hoje, em vários aspectos, e para esse momento planetário tão diferente que a gente está vivendo, né, Ale? Queria que você deixasse a tua mensagem para os nossos queridos amigos. Temos 5 minutos. Nossa, 5? Que generosidade. Eu estou vendo aqui o reloginho, parece que tem 3. Bom, mas... Então são 3, desculpa, é que eu tô com o meu relógio, eu tô com o computador desligado. São 3, então, são 3. 15h57, né? Olha que legal isso. 5 mais 7, os minutos finais, 12, né? 12, que é um número de bastante completude. E 1 mais 2, 3, que é a perfeição. Amor incondicional, Mestra Rovena, e tá tudo certo, né? Gente, eu quero usar esses minutinhos finais para falar da oportunidade, né? De estar aqui com os amigos e amigas da Pax. Já que a gente falou em agradecer,
eterna gratidão a Carmen Balesteiro, né, Imagina. essa amiga, irmã espiritual aí, desta e de outras encarnações. E o comentário é muito simples, eu, Carmen, eu fico feliz, porque aqui em uma hora a gente consegue pegar esse baralho Petit Lenormand e a gente consegue levar ele para um nível tão elevado de É. interpretação, né? Não é apenas aquele negócio de, olha, o futuro vai acontecer isso. Não, gente. A gente leva para um autoconhecimento, a gente leva para uma reflexão. E, na verdade, a gente se concentra muito no agora, né? Como a Sim. Carmen falou, poxa, é incrível, né? Porque às vezes o Ale ele fala de coisas que ele nem sabe, né? Que eu vou falar amanhã, ou eu falei ontem, coisa e tal, porque a vida dos dois é totalmente corrida, mas isso é sincronicidade, isso é Lógico. sintonia, Isso é muito isso é todo bom. mundo nadando, ou remando, ou surfando, ou navegando juntos numa mesma direção, né? Claro. E é isso que eu queria externar nesses minutos finais, para que haja um entendimento de que todos nós estamos em mesmo barco e temos Sim. que ter cuidado quem a gente coloca no timão para dirigir a embarcação. Coloquemos o Deus no nosso coração, o Mestre Jesus o Cristo, o divino e venerável Mestre Jesus o Cristo, que a gente não vai errar nunca, porque ele é perito em acalmar as tempestades. É isso aí. Maravilha, adorei. Obrigada, Lê. Excelente semana. Deus abençoe. Gratidão. Namastê, família Pax.